Ora, boa noite, boa tarde, não sei, isto agora escurece muito cedo, portanto já não sei se é boa tarde, se é boa noite. Bem dispostos? Sim? Boa. Antes de mais, muito obrigado por estarem aqui. Foi para mim um enorme prazer ver a resposta que nós tivemos a este convite. Nós tínhamos planeado fazer esta palestra numa sala mais cozy, mais pequenina e acolhedora, ali ao lado, só que devido à resposta que nós tivemos, fomos mesmo obrigados a certa altura a mudar aqui para o auditório, que apesar de hoje não estar cheio, imagino que seja por causa do jogo do Porto, ou não, e provavelmente não, e até porque este vai ser o melhor espetáculo de certeza do que o jogo. Ora, eu gosto de brincar com isto porque ao menos rio-me das coisas tristes. E então, muito obrigado por estarem aqui, muito obrigado por terem aceito este desafio de virem aqui à palestra. É bom ver tantas caras conhecidas, tenho a oportunidade de rever aqui algumas pessoas que já não vi há muito tempo, de ver alguns amigos da escola, da faculdade, de vários empregos onde tive, portanto vai ser de alguns clientes meus também, e portanto vai ser assim uma palestra muito divertida e muito engraçada. Se acham que por o facto de estarem aqui bastantes amigos, isto vai ser mais fácil para mim, claramente não conhecem os meus amigos. Pelo contrário, isto é um desafio adicional. Daí eu só os ter convidado hoje e nunca nos últimos 8 anos para nada. Ora, o meu propósito hoje é falarmos aqui um bocadinho sobre os 3 desafios para o ano de 2017. Espero que isso seja algo que vos interesse também. Todos vocês, a maior parte de vocês, eu vi que lá fora já estavam em grande networking, mas nem toda a gente conhece toda a gente da sala, certo? Sim. A maior parte das pessoas não conhece as outras pessoas. Portanto, gostava que fizessem aqui um pequenino exercício, olhassem assim pelo canto do olho para a pessoa que está do lado direito e do lado esquerdo. Ok. Quem não tiver pessoas de um dos lados, tenha calma, não está mesmo lá ninguém. Calma. Okay. Quem conseguir olhar para as 2 pessoas ao mesmo tempo, tal como eu, é estrábico, e isto, portanto, não é acessível a toda a gente. É um superpoder que só eu tenho. E gostava que, em conjunto aí com a pessoa que estiver de um lado ou do outro, com a vossa dupla, ou fazendo aí uma tripla, ou uma dupla de 3, portanto, aí partilhando aí com as pessoas que estão ao vosso lado, gostava que partilhassem basicamente 3 coisas. Primeiro, o vosso nome, apresentassem-se à pessoa que está ao vosso lado. Caso tenham-se sentado ao lado do vosso amiguinho, podem saltar essa parte, que ele já sabe qual é o vosso nome. Portanto, partilhassem o vosso nome. Segundo, partilhassem qual a expectativa que têm para estes cerca de 75, 80 minutos de palestra. Ou seja, quando ouviram falar nos 3 desafios estratégicos para 2017, dos nomes mais sexys para uma palestra que eu algumas vezes tive, o que é que vocês pensaram? Não é? Qual foi o vosso objetivo em virem cá hoje? Porquê é que isto vos despertou interesse? O que é que esperam encontrar aqui e conhecer aqui? Portanto, qual o objetivo? Portanto, primeiro o nome, segundo o objetivo, terceiro, qual o maior desafio que tiveram no ano de 2016? Ou seja, neste ano que está prestes a terminar, qual foi o vosso maior desafio a nível profissional, a nível pessoal? Se quiserem partilhar alguma coisa que seja ilegal ou imoral, ótimo, é mesmo isso, dessas sumarentas é que nós queremos. Portanto, vamos partilhar aqui um bocadinho com o nosso colega de lado, só para o conhecermos um bocadinho melhor e para percebermos um bocadinho destas expectativas e dos desafios. E a seguir eu já vou partilhar também quais são os meus objetivos, qual é a minha expectativa. Sim? Portanto, basicamente um minutinho para partilharem aqui com o colega de lado e já vamos continuar aqui para a frente. Pergunta para resposta de braço no ar, pergunta para responderem com o braço no ar. Quem é que partilhou este exercício com uma dupla, uma pessoa de quem gostou? Foi uma pessoa simpática, interessante? Quase todas as pessoas. Se não gostarem da pessoa que está ao vosso lado, é muito simples, basta virarem-se para ela e dizerem não gosto de ti, levantam-se e sentam-se noutro. Se estiverem no meio é mais difícil. Ora, eu gostava de partilhar também os meus dois objetivos para basicamente estes 75 minutos. São só 75 minutos, portanto só tenho 2 objetivos, não quero ser muito ambicioso. Primeiro objetivo é que isto decorra neste ambiente informal e divertido. Toda a gente gosta de se divertir? Sim? Alguém que gosta de coisas aborrecidas? Não? Okay. Então, se alguém preferir coisas aborrecidas, é no Estádio das Antas, do Dragão. Okay. Ora, nem para todos isso será aborrecido. Nem para todos. Posso-vos dizer que, tal como ao João Pinto, o meu coração só tem uma cor e está a sangrar há 3 anos.
Portanto, eu gosto agora de bilhar, basquetebol, coisas de modalidades. Sou um adepto das modalidades, porque no fundo é nas modalidades que está o verdadeiro desporto. Ora, eu gostava que isto decorresse neste ambiente divertido, informal, em que nós tivéssemos mais do que isto seja uma palestra ou uma formação ou qualquer coisa desse género, que isto fosse uma conversa, uma partilha de informações, em que eu pretendo partilhar aqui, no meu segundo objetivo, quais são os desafios que eu antevejo que a maioria das organizações vai enfrentar no ano de 2017. E porquê que eu antevejo estes desafios? Não é por ser como o professor Shibang e ter uma bola de cristal, não tenho um oráculo de Belin para me dizer qual é o futuro. São simplesmente coisas que eu tenho vindo a reconhecer ao longo dos últimos anos, que estão presentes nas organizações, que estão presentes no mercado e que, se nós não dermos resposta, vão se tornar desafios cada vez maiores. E por isso aqui a minha antevisão de que estes serão os maiores desafios estratégicos de uma organização em 2017, mesmo não sabendo qual é a vossa organização. Já agora, só para ter aqui uma ideia daqui do nosso grupo, quem é que tem a sua própria empresa? É empreendedor? É empresário? Ok, boa. Quem é que trabalha por conta de outra? Por conta de outrem? Boa. Okay. Quem é que não trabalha todo? Okay, não. Quem é que, se pudesse, não trabalhava de todo? Nem todas as pessoas levantaram o braço. Nem toda a gente levantou o braço. É um bom sinal. Ou não. Sejam vocês empregadores ou empregados, estejam à procura de emprego, sejam empreendedores, independentemente da forma como se definam, estes desafios poderão estar presentes no vosso dia-a-dia e nas vossas vidas, e daí nós falarmos agora sobre eles. Bom, já criei suspense suficiente sobre estes 3 desafios? Sim? Bom. Então, o primeiro desafio que eu gostava de vos apresentar tem a ver com um desafio ligado a esta atividade do coaching. Já toda a gente ouviu falar em coaching? Sim. Mais ou menos, certo? Algumas mais, outros menos. Agora, desde que o Éder marcou aquele fabuloso golo, não é? O único que de facto interessa. E ele estava lá e marcou, portanto, o coaching ficou ainda mais presente no dia-a-dia, na forma como nós estamos habituados a falar nas organizações, sendo que o coaching é uma atividade já bastante antiga. Para quem não sabe muito bem o que é coaching, eu gostava de vos apresentar uma definição de coaching. É a definição mais simples que eu conheço, pois eu tendo a privilegiar, a preferenciar coisas simples. Acredito que elas são aquelas que mais facilmente nós conseguimos aplicar na prática. Não sei se partilham desse meu gosto pela simplicidade. Um autor de quem eu gosto muito, o Sr. Anthony Robbins, tem uma frase que diz: a complexidade é inimiga da execução. E por isso eu tento a privilegiar, sempre que posso, tornar as coisas o mais simples possíveis para que elas passem à prática. E a definição de coaching mais simples que eu conheço é que o coaching funciona mais ou menos como um GPS. Quem é que, normalmente, só para ter aqui ideia, quem é que normalmente utiliza GPS? Okay. Quem é que utiliza GPS e se perde na mesma? Bom. Motivo pelo qual ele agora é gratuito. É uma app no telemóvel, já ninguém comprava aquilo. Não. Então, basicamente, mesmo quem não utiliza sabe como é que funciona, certo? Que é, eu ligo o GPS, ligo a app, ligo-me lá aos satélites, qual é a primeira informação que o GPS me dá? Onde é que eu estou? Certo? O meu ponto A. Onde é que eu estou? Qual é o meu ponto A? Ora, claro que não. Ah, ok. Se não fosse ninguém, podia ficar para mim, mas assim, sendo assim, já está. Ok, pronto. Fica para a próxima. Então, quando nós ligamos o GPS, de facto, a primeira informação que o GPS nos dá é o nosso ponto A, é onde é que nós estamos, qual é a nossa localização. Ora, essa é uma informação que nós tendemos a valorizar ou a desvalorizar. A maior parte das pessoas desvaloriza esta informação, pois sabe onde é que está, certo? Diz, eu estou à porta de casa. Ora, a primeira coisa que um coach ajuda uma organização, uma equipa ou um indivíduo a fazer é definir muito concretamente qual é o seu ponto A. O que é que está a acontecer? E ajuda-o a definir sem tangas. A maior parte... Eu, nos últimos 8 anos, já trabalhei com mais de 150 organizações. E a maior parte das pessoas, quando eu lhes pergunto o ponto A, quando eu lhes pergunto o que é que está a acontecer, têm uma enorme dificuldade em dar uma resposta analítica a esta pergunta. Uma resposta que diga, olha, está a acontecer isto, isto, isto e isto, tenho estas coisas boas, tenho estas coisas que não gosto, tenho estas coisas que estão a correr bem e estas que estão a correr mal.
A maioria das pessoas envereda muito rapidamente por o pensamento ultra positivo ou ultra negativo. Isto é tudo um mar de rosas, é tudo muito fácil, vai tudo correr muito bem porque eu sou otimista e acho que as coisas vão correr bem. Ou isto está tudo muito negro, isto está tudo muito mal, está lá fora, está uma crise. Mas está a sentir? Não, mas está lá fora. E um dia pode ficar para dentro, e isso é mau. Porque é difícil às vezes as pessoas conseguirem fazer uma espécie de uma análise SWOT ao seu ponto A, uma análise que lhe mostre quais são as forças, as oportunidades, as deficiências e as ameaças. O que é que está a correr bem e pode correr melhor e o que é que está a correr mal e pode correr pior. O coaching não é pensamento nem positivo nem negativo, é pensamento inteligente. É olharmos para as coisas não melhor do que elas são, nem pior, mas sim como elas são. Faz sentido? Sim. Segunda coisa, o GPS, depois de nos dar a nossa localização, faz-nos uma pergunta, que é espetacular, que é: para onde é que quer ir? Não é? Qual é o seu ponto B? Qual é a meta? Qual é o destino? Qual é o objetivo, o ponto B? Esta é uma pergunta de veras importante. E o coach, tal como o GPS, tende a ser um chato do caraças com esta coisa do ponto B, porque não aceita uma resposta ambígua. Não dá para pôr no GPS, leva-me a um sítio giro. Eu não levo. Se vocês colocarem felicidade no GPS... Diz? Não está. Se vocês colocarem no GPS felicidade, ele não vos dá nenhum caminho. Por outro lado, se colocarem amor, ele dá-vos um caminho, porque amor é uma localidade perto de Leiria. Portanto, se alguma das senhoras... Há mais um carro. O BMW que está... Também pode ser comigo. Alguém tem um BMW? É um Jeep. Um Jeep? BMW? Ok, já encontramos. Obrigado. Se houver problemas com um Ferrari, é mesmo o meu. Aí chame-me, que é da Burago, que esteja ali parado. Esta pergunta do ponto B é uma pergunta muito interessante. E, mais uma vez, a maioria das organizações, e eu esperaria que tivessem este ponto B muito bem definido, mas nem sempre é esse o caso. Nem sempre o caso acontece de a organização ter o seu ponto B muito bem definido. Às vezes isto acontece ao nível do CODIR, do Comitê de Direção, ou ao nível do CEO, ao nível da pessoa que gera a organização. Nem sempre ela tem uma direção muito bem definida. Às vezes tem um número na cabeça, que é, quero atingir X. Mas daí a isso ser um objetivo muito bem, muito concreto, muito explícito, muito claro, vai uma grande diferença. E então, se passarmos para o resto das pessoas da organização, se nós perguntarmos ao resto das pessoas da organização qual é o objetivo, sabem qual é a resposta que eles nos dão? Quando perguntam a alguém qual é o objetivo, eles dizem: o quê? O objetivo da empresa? Sim, esse. Isso foi em janeiro, eles disseram-nos isso, fizeram uma reunião, aquilo foi muito bonito, comemos, bebemos, foi muito espetacular. Era um número, tinha vários algarismos, e eu agora assim de repente, não sei muito bem, mas eu lembro-me que havia ali alguma coisa. Às vezes estes objetivos macro ficam muito rapidamente diluídos no tempo e diluídos pelas pessoas com quem a empresa necessita de contar para chegar até esses objetivos. Se vamos então aos objetivos micro, aí ainda há mais problemas, normalmente. Quando nós chegamos à beira de alguém e perguntamos qual é o teu objetivo, qual é o teu ponto B, nesta ação que vais fazer, qual é o objetivo? Quando vais falar com este cliente, qual é o objetivo? Quando vais falar com este fornecedor, qual é o objetivo? Quando vais ter esta reunião com o teu parceiro, com um colaborador, qual é o teu objetivo para esta reunião? Qual é mesmo o propósito final? O que é que eu quero conseguir daqui? Aí, ainda mais vezes, é difícil obtermos uma resposta concreta. Às vezes as pessoas dizem-nos: o meu objetivo é falar com clientes. Então, vou ter uma reunião para mostrar esta informação. Eu quero passar esta informação ao meu colaborador. Reparem que só a própria definição do objetivo é altamente condicionadora do caminho para esse objetivo. Se vocês forem... Quem é que normalmente lidera equipas no seu dia-a-dia? Ok? Equipas ou pessoas. Quem é que é liderado por alguém? Quem é que... Um chefe, ok? Quem é que ainda não levantou o braço? Ok? Lideram-se a vocês próprios ou nem... Okay. Bom, ok. Então isso já está. Quando nós estamos a liderar alguém ou a ser liderados por alguém, às vezes reparamos que nem sempre o ponto B estava muito claro. Temos um líder
vai falar com a sua equipa e se perguntarmos qual é o objetivo. E ele diz-nos, então, o meu objetivo é passar esta informação. Para passar esta informação eu preciso de muito ou poucas ferramentas? Algumas. Não, muitas. Se calhar papel, caneta, está feito. Já chega. Se o meu objetivo não for passar a informação, for passar a informação e que a pessoa do outro lado a compreenda, necessita de menos ou de mais ferramentas? Provavelmente. Se além de ser passar a informação que a outra pessoa a compreenda, ser passar a informação que a outra pessoa a compreenda e que fique entusiasmado, ou que fique motivado, ou que fique imbuído do espírito desta informação. E por aí adiante. Quanto melhor eu definir o meu objetivo, maior a probabilidade de eu conseguir encontrar um caminho para lá chegar. Agora, avisa a navegação. Definir objetivos não faz com que eles se concretizem, certo? Toda a gente já aprendeu essa, certo? Ou não? Não funciona assim. Não é para eu dizer, lá fora vai estar um Ferrari a tapar uma estrada. Não estava um Mercedes e um BMW. E nenhum deles era meu. Não é para eu definir um objetivo que de repente ele se torne em realidade. Não definir objetivos é que faz com que eu só lá chegue por acaso. Definir objetivos não os torna reais. Não os definir é que torna muito difícil que eles se tornem reais. Faz sentido até agora? Sim? Ora, nem mais. Tenho o ponto A, tenho o ponto B, o GPS quer que me dá? Um caminho. Só um ou vários? Muitos caminhos possíveis, certo? Há muitos caminhos para ir do ponto A até o ponto B. Aliás, há uma lista infindável de caminhos a unir o A e o B. Do Porto a Lisboa, do Porto a Madrid, do Porto a Ulaanbaatar, na Mongólia, há uma série de caminhos a unir qualquer duas... Do Porto a Vila Nova de Gaia, há uma série de caminhos a unir essas duas localizações. Alguns são mais rápidos, outros são mais lentos. Alguns necessitam apenas de um meio de transporte, outros necessitam de vários. Uns são mais caros, uns são mais bonitos, uns são mais feios. Independentemente dos caminhos, nós percebemos que, seja qual for o caminho que eu escolha, entre A e B, o que é que eu vou inevitavelmente apanhar a meio? Obstáculos. Toda a gente apanha obstáculos? Sim. Alguém que não tenha obstáculos na sua vida? Provavelmente não, senão não vinha esta palestra sobre os desafios de 2017. Nós apanhamos um qualquer tipo de obstáculos. Ora, e estes obstáculos normalmente têm nomes. E são feios, os nomes que nós lhes chamamos. Mas, além desses nomes que nós lhes chamamos, nós damos-lhe algumas classificações. O obstáculo pode ser a crise, pode ser clientes difíceis, pode ser falta de alguma coisa, pode ser excesso de qualquer coisa. Ou seja, independentemente do caminho, eu vou apanhar uma série de obstáculos. Sabendo que todo o caminho é recheado de obstáculos e que quando eu consigo ultrapassar um obstáculo, o que é que eu apanho a seguir? Outro, certo? Às vezes maior, outras vezes mais pequeno. Isto porque às vezes os nossos obstáculos estão feitos assim em escadinha, certo? Eu vou ultrapassando desafios consecutivamente maiores até chegar ao meu ponto B. Outras vezes a montanha que eu acabei de ultrapassar é tão grande que todos os outros desafios me parecem um bocadinho mais pequenos. E eu vou de obstáculo em obstáculo até chegar ao meu objetivo. E o que é que faço quando chego ao objetivo? Sim! Celebro, não é? Faço alguma coisa. Não celebram quando chegam aos vossos objetivos? Claro. Se ganharem a bola de ouro, podem celebrar assim e tudo. Nós celebramos quando chegamos aos objetivos, sabendo que esta celebração normalmente dura quanto tempo? Depende da celebração. Depende de como for regada a celebração. Normalmente esta celebração demora assim 5 segundinhos, não é? É uma coisa assim muito rápida até eu começar à procura do próximo. O C. Onde é que anda o C? E o D, e o E, e o F. O Ronaldo, no discurso de aceitação da bola de ouro, vamos ver se neste discurso de aceitação ele vai fazer o mesmo. Mas no discurso de aceitação da bola de ouro disse: muito obrigado, estou muito feliz, quero agradecer aos meus colegas, para o ano quero ganhar outra vez. No discurso de aceitação ele já estava a pensar no outro objetivo. E é muito interessante que a maior parte das pessoas, há aqui um paradoxo no ser humano interessante, que é, a maior parte das pessoas passa muito do seu tempo a falar sobre isto,
falar sobre os obstáculos, sobre os problemas, sobre as coisas que estão na sua vida que eles não estão a gostar. No dia em que encontram um caminho que já não tem obstáculos, que já não tem pedras, que já não tem desafios, que já não tem aprendizagens, o que é que dizem? Que seca, que aborrecido. Se calhar agora eu era promovido a qualquer coisa. Arranja-me qualquer coisa. É muito engraçado que muitas pessoas passam muito do seu tempo a falar sobre os seus problemas, no dia em que não têm problemas, acham isso muito aborrecido. Porque, apesar de quando eu estou a bater com a cabeça no problema, isto doer, porque sangra, não é? E, portanto, não é nada divertido. Quando eu não tenho isto, retiro as aprendizagens da minha vida, retiro o crescimento da minha vida. Isto é o salzinho, é o motivo pelo qual nós nos levantamos de manhã, é para resolver estas coisas. Aquilo que um coach faz é ajudar as pessoas a definirem bem onde é que estão, o que é que está a acontecer exatamente no seu dia-a-dia, nas suas vidas, quais são as suas forças e as suas fraquezas, o que é que ele é muito bom a fazer e o que é que não é muito bom a fazer. A definirem bem onde é que querem chegar e depois a lidarem com os diferentes caminhos e obstáculos que encontram do ponto A até ao ponto B. Sabendo que não há caminho sem obstáculo e que depois de cada obstáculo virá um outro até ao objetivo. No momento em que eu arranjo depois outro caminho com mais obstáculos. O motivo pelo qual isto tem tido um grande sucesso nas organizações é porque, provavelmente, muitos de vocês estão a olhar para aquilo que fazem nas organizações e estão a dizer: é mais ou menos isso que eu faço. É mais ou menos isso que eu faço enquanto líder. Enquanto líder, qual é o meu papel? Ajudar as pessoas a perceberem onde é que estão, ajudá-las a definir objetivos e ajudá-las a navegar entre os obstáculos para chegar aos seus objetivos. Enquanto vendedor, comercial, enquanto trabalho de influência de outras pessoas, o que é que eu faço? Ajudá-las a perceber onde é que estão, ajudá-las a perceber um ponto B, um objetivo que normalmente passa pelo meu produto ou serviço, e a navegar nos obstáculos até conseguir chegarmos até isso. Enquanto comediante, o que é que eu faço? Ajudo as pessoas a perceber que eu tenho piada, defino o objetivo de as pôr a rir comigo e depois ajudo-as a navegar no meio das piadas até chegar lá. Isto serve para quase qualquer atividade que eu faça. Eu tenho tido o privilégio de falar com professores, com líderes, com operários, com pessoas que têm trabalhos muito mentais e outros têm trabalhos muito práticos, muito operacionais. E é muito engraçado que a maior parte das pessoas vive uma metáfora muito parecida com esta do GPS. E esse é o nosso primeiro desafio de 2017. É um desafio de motivação. Quem é que gostava de ter as suas equipas mais motivadas? Okay. Quem é que gostava dele próprio estar mais motivado? Quem é que não sabe como é que isso se faz? Esta é capaz de ser a palavra que mais ouvimos em qualquer tipo de análise de necessidades que nós façamos numa organização quando vamos lá. Então qual é a situação, qual é o problema, o que é que está a acontecer? A maior parte das coisas vai ter a ver com motivação, estar motivado, quero motivar mais as minhas equipas, quero que eles estejam mais motivados. Gostava que eles estivessem mais comprometidos. Não me sinto muito comprometido, não os sinto muito comprometidos. Eu gostava que, muito rapidamente, em conjunto com a pessoa que está ao vosso lado, novamente nessa dupla ou nessa tripla que fizeram há pouco, gostava que falassem um bocadinho de quando vocês não estão motivados e querem estar motivados, o que é que fazem? Quando eu não estou motivado e quero estar motivado, o que é que faço para ficar mais motivado? Só uma ou duas coisas, agora sim podem ser um pouco mais ilegais e imorais do que há pouco. Se calhar alguns de vocês fazem coisas desse já não sei. Partilhem uma ou duas coisas que fazem quando não estão muito motivados e querem estar mais motivados. Só um minutinho para partilhar aí uma estratégia. Alguns de vocês, imagino que a estratégia que vocês disseram foi: quando eu não estou motivado e quero estar motivado, fico motivado, certo? Fico motivado, decido ficar motivado e fico. É engraçado que cada um de nós tem provavelmente algumas estratégias que utiliza para quando se quer motivar, para quando não lhe apetece fazer alguma coisa e de repente quer fazer aquilo, ou apetece-lhe querer fazer aquilo e começa a ficar motivado. Algumas dessas estratégias são difíceis depois de transferir para outros, certo? Portanto, alguns de vocês que lideram equipas, que lidam com outras pessoas, têm alguma dificuldade em transferir as vossas estratégias de motivação para outros. Principalmente porque os outros não são vocês. Essa é a questão número 1.
Porque se eles fossem vocês, a estratégia funcionava muito bem. Como não são, às vezes tem aqui um problema. E este problema da motivação e do compromisso é um problema real para as organizações. Porquê? Porque se este desafio não for concluído com sucesso, chegar aos pontos B fica cada vez mais difícil. Porque as organizações não são feitas de máquinas, são feitas de pessoas que operam máquinas. E por muito poucas pessoas que a operar aquelas muitas máquinas, é preciso que elas o queiram. Pelo menos até vir a inteligência artificial e depois isso já deixa de ser necessário. Mas até lá, nós desempenhamos aqui um papel interessante. E se eu não estiver motivado para ir para o ponto B, mas se eu estiver motivado para ir para outro ponto B que não aquilo que se faz ali na empresa, isto começa tudo a ocorrer, a ter cada vez mais dificuldade de nós chegarmos lá. Então, quais são as soluções para isto? Não há. Próximo desafio é... Não há uma solução mágica para isto. Não há uma solução que funcione com todas as pessoas, mas há um conjunto de ferramentas que nós podemos utilizar para gerar, de facto, nos outros um pouco mais de motivação. Ou, pelo menos, para os ajudar a motivarem-se. A primeira coisa é perceber que as pessoas que trabalham connosco provavelmente não vão estar tão motivadas como nós e não há problema. Se vocês são donos da vossa empresa e querem que as pessoas que trabalham na vossa empresa sejam tão motivadas como vocês, vai ser difícil, porque a empresa não é deles, é vossa. E o Gary Vaynerchuk, que se calhar muitos de vocês conhecem, explica isto de uma forma muito gráfica com as palavras. Porque é mesmo interessante, às vezes, nós termos a ideia de que os outros deveriam ser tão apaixonados por aquilo que é o nosso bebé. É mais ou menos como querer que as pessoas sejam tão apaixonadas pelos nossos filhos como nós somos. Que os achem tão bonitos como nós achamos. O miúdo é feio, tu é que o achas bonito. Pronto, é assim. A maior parte deles são feios. Não dá. Primeiro é assumir que isso não vai acontecer. Eu não vou ter estas pessoas tão motivadas como eu que estou aqui a desempenhar a minha função. As outras pessoas que vão trabalhar aqui não vão estar no nível 10. Se elas estiverem num 8 ou num 7, espetacular, é extraordinário. A gestão de expectativas relativamente à motivação das outras pessoas é o primeiro passo para isto poder acontecer. Porque retira logo imensa pressão sobre o que é esperado da parte deles. E se calhar, mais do que estar à procura de encontrar aquelas 2 ou 3 pessoas que vão estar num 9 ou num 9,5 de paixão, se eu conseguir ter 40 pessoas ou um 8, espetacular. Se calhar consigo fazer muito mais coisas. Nem toda a gente vai ser tão apaixonado como eu. Aliás, quase ninguém vai ser tão apaixonado como eu por aquilo que eu faço. No caso da empresa não ser minha e eu ser líder dentro da organização, isto ainda mais importante é. Porque aí eles podem estar tão motivados como eu. Só que eu não vou estar a um 10 também, provavelmente. Eu não vou estar lá em cima nos píncaros. Se calhar não todos os dias. E aceitar que isso é um processo normal, que nem todos os dias nós estamos lá em cima, estamos nos píncaros, e que é normal que às vezes estejamos menos e outras vezes estejamos mais, ajuda a criar um momento para que o nível médio de motivação suba. A partir daí, há de facto algumas coisas que nós podemos criar no ambiente da nossa organização, ou no ambiente da nossa equipa, ou no nosso próprio ambiente, se esse for o caso, que podem ajudar a que as pessoas encontrem as suas formas de se motivar. A primeira coisa relativamente ao ambiente é... Há basicamente 4 energias, 4 características que, se o nosso ambiente tiver, ajudam a que as pessoas se sintam mais entusiasmadas por estar lá. A primeira delas é haver algumas coisas que são certas e seguras. Algumas coisas que são uma certeza, que as pessoas percebem que vão acontecer, que estão a acontecer e, portanto, que elas sabem. Seja regras, seja procedimentos, seja alguma segurança no seu local de trabalho. Alguma segurança sobre o que é necessário fazer. Ter, às vezes, uma capacidade de eu perceber aquilo que é para fazer e perceber qual o caminho para lá chegar. Se as pessoas estiverem permanentemente num ambiente de insegurança, em que as regras mudam todos os dias, em que elas não sabem o que é esperado, em que elas não sabem se estão a ser
a cumprir com aquilo que é esperado ou não. Se não sabem se amanhã vão ter um local de trabalho, torna-se muito difícil elas explorarem a sua criatividade, torna-se muito difícil elas atingirem a sua melhor performance. Faz sentido? Sim. Segunda destas energias do ambiente é a diversidade. Experiências, novidades, coisas diferentes. Quem é que gosta de surpresas? Das boas. Alguns já estavam à espera desta, não é? Depende, não é? Porque as más eu chamo-lhe problemas e já não gosto. Quando nós estamos a falar aqui da diversidade de experiências, são de facto experiências boas, porque as más já vão acontecer. Já vai haver diversidade daquela que as pessoas não gostam. Já vai acontecer problemas e obstáculos e vai acontecer ali alguma coisa a meio que eu não gosto. Quando nós estamos a falar em criar um ambiente onde existam coisas diferentes, é que as pessoas se reconheçam nessas coisas diferentes e gostem de as fazer. Que seja um ambiente onde eu possa criar experiências, onde a rotina seja aquela minimamente necessária para o cumprimento das funções. Que as pessoas se sintam a explorar novas das suas capacidades. Que as pessoas se sintam a ver novas coisas e a ter a oportunidade de criar outras coisas diferentes. Quando a coisa é toda muito rotineira, toda muito igual, para a maioria das pessoas isto vai se tornar muito difícil eu estar todos os dias motivado. Sim? Quarta característica deste ambiente. Reconhecimento. Significância. Ter a capacidade de conseguir reconhecer as pessoas, de lhes dar atenção, de lhes dar momentos de importância, não só quando elas fazem coisas más, e aí eu lhes chamo a atenção, mas quando elas fazem coisas boas. E haver momentos onde eu dou um bom trabalho, onde eu digo obrigado. Onde eu consigo encontrar algo que a pessoa fez bem e reconheço que ela fez aquilo bem, mesmo que seja a obrigação dela. Mesmo que esteja lá escrito no job description que aquela era a obrigação. E eu eu ter um ambiente onde promovo e reconheço o bom trabalho, é algo muito abordado pelo Ken Blanchard no livro da liderança situacional e naquele livrinho do bom trabalho que alguns de vocês em inglês chama-se Well Done, que é um livrinho pequenino que fala sobre a importância de reconhecer o bom trabalho. Este reconhecimento sobre as coisas que correm bem é fundamental para criar um ambiente onde as pessoas querem mais fazer coisas que correm bem. Onde querem estar lá porque se sentem reconhecidas, porque se sentem que alguém está a reparar nelas. Que elas não são mais um número, são uma pessoa única, diferente de todas as outras. E haver momentos onde eu faço isso, onde eu promovo isso, é muito importante. Isto não se faz com bónus, ou com prémios, ou com viagens de sonho, carros, aumentos. Não se faz com dinheiro. O dinheiro é giro e é muito importante estar lá e é importante serem recompensados justamente. E este tipo de reconhecimento não se faz com dinheiro. Faz-se com olhares. Faz com eu sentar-me com a pessoa à minha frente e dizer obrigado. Foi mesmo fixe. Foi espetacular aquilo que tu fizeste. Faz com eu despender do meu tempo e atenção para dedicá-lo a outro ser humano. E isso cria uma conexão. Isso sim é verdadeiro reconhecimento. Só tirar dinheiro para o problema é giro. Agora, muito poucas empresas fazem isso. Não por uma questão estratégica, mas por uma questão de não há. Portanto, como há menos malta a tirar dinheiro. Desde que façam o resto, porreiro. Se não pagarem justamente às pessoas, não há palmadinha nas costas que os salve. Mas a partir do momento em que eu estou a dar uma recompensa justa às pessoas que estão comigo, então aí eu tenho o trabalho para poder desenvolver. Last but not least, conexão, ligação. A capacidade das pessoas perceberem que estão num ambiente onde são aceites, onde estão integradas. É uma das necessidades humanas fundamentais sentir-me parte integrante deste grupo. Sentir que sou uno com outras pessoas, que tenho um ambiente de equipa. Não um conjunto de pessoas que trabalham no mesmo sítio, mas sim uma equipa. Em que nos ajudamos mutuamente, em que partilhamos coisas mutuamente. Se não existir esta conexão, esta ligação à empresa, à equipa, às pessoas, é muito difícil eu manter a fidelidade, a lealdade do meu colaborador. E é muito difícil que ele todos os dias de manhã queira acordar com muita vontade para ir lá.
Porque quando ele tiver problemas, sabe que está sozinho. E quando estiver a celebrar as vitórias, sabe que as vai celebrar sozinho. Isso é muito difícil quando não existe esta conexão. Por isso é que às vezes equipas comerciais que trabalham muito longe do local onde é a empresa, que passam muito tempo sozinhos, às vezes têm necessidade de criar esta conexão de várias formas. E, por exemplo, os delegados de informação médica muitas vezes criam conexão entre si nos corredores dos hospitais. São todos uma equipa. Não é? Quando se vêem, criam quase uma conexão entre si, porque às vezes têm tão pouca conexão com o resto da sua equipa que é muito difícil isso acontecer. Criam com eles, entre eles, aquele grupo de amigos. Quando eu tenho um ambiente que promove estas 4, que o Anthony Robbins define como sendo as necessidades básicas humanas, as necessidades mais básicas que nós, seres humanos, temos a nível psicológico, eu tenho o ambiente para começar a haver esta motivação das pessoas. Para elas olharem de manhã, quando acordam e dizem assim, eu vou para um ambiente onde me sinto integrado, onde tenho pessoas porreiras, onde me sinto parte de uma equipa. Onde sei que sou reconhecido quando faço um bom trabalho, que sou único, que sou importante para aquelas pessoas que estão lá. Tenho algumas coisas que são certas e seguras, mas também tenho novidades, tenho experiências novas, tenho coisas criativas e diferentes. Isto é um sítio giro para trabalhar? À partida começa por ser. E isto, muitas vezes, custa muito pouco dinheiro. Custa é tempo. Custa é vontade mental de querer implementar isto. Mas dinheiro, muito pouco. Portanto, isto não é daqueles desafios difíceis de fazer. Depois de eu ter um ambiente, é importante ligar as pessoas com o why, com o propósito de porquê é que eu estou aqui. O Simon Sinek é aquele que explica melhor isto numa palestra do TED Talk chamada The Golden Circle. Não é? E o Golden Circle, basicamente, ele fala que a comunicação mais eficaz é a comunicação que parte do why, que parte do propósito, parte de porquê é que eu estou mesmo aqui. E sempre que eu tenho pessoas na minha organização que não sabem muito bem, primeiro, porquê é que eu estou aqui, e qual é o porquê da minha organização? Porquê é que nós estamos a fazer isto? É para vender mais uns televisores? É para vender mais uns CDs? Qual é mesmo o propósito da marca e o meu propósito aqui dentro? Cada vez é mais difícil eu me motivar. Porque a motivação acontece no momento em que andar para a frente, ultrapassar este obstáculo, me dá mais prazer e me custa menos do que andar para trás e não ultrapassar este obstáculo. Quando eu tenho mais motivos para ir em frente do que para ficar aqui ou ir embora, eu vou em frente. O why, o propósito, o porquê, é um daqueles motivos muito grandes. Malta que trabalha 10 horas por dia, esforça-se, dá mesmo luta no seu trabalho, sai de lá muito cansado, e às vezes vai 4 horas para o IPO fazer um trabalho de voluntariado. Ou para um grupo coral. Ou para uma equipa de rua. E é onde vai buscar o why. É onde de facto se liga com alguma coisa que é interessante para ele. Com algum propósito que é interessante para ele. E este propósito acontece a diversos níveis. Nós não temos que fazer trabalho de solidariedade na nossa organização para as pessoas estarem lá. Agora, de alguma forma, elas têm que perceber como é que o seu porquê, como é que o seu propósito se liga com o propósito da organização. E quando eu tenho este ambiente com um propósito, eu tenho as bases para conseguir que as pessoas percebam porque é que isto é importante então para mim. O que é que eu ganho em estar aqui? Ok, o meu propósito está alinhado, mas qual é o meu processo de progresso dentro desta organização? A maior parte das pessoas... Eu vou-vos contar uma coisa que se calhar alguns não sabem, para aqueles que têm dúvidas. A maior parte dos vossos colaboradores não estão a desempenhar a tarefa de sonho deles. A sério. Não é que eu tenha falado com todos, mas se vocês perguntarem à maior parte de miúdos de 5 e 6 anos, o sonho deles é ser bombeiro e astronauta. E polícia, e pessoas a sério, não é? Nesta coisa de trabalhar ao computador e... Isto não é o sonho deles. Portanto, para isto ser interessante para eles a longo prazo, eles têm que perceber como é que este V, agora aqui nesta organização, vai contribuir para o meu eu daqui a uns anos.
para o meu eu futuro. O que é que eu verdadeiramente ganho em estar aqui em continuar a fazer isto? Como é que eu estou a crescer dentro desta organização? A crescer mentalmente, a crescer emocionalmente, a crescer a nível das ferramentas. Como é que isto me está a ajudar a um dia eu poder, se calhar, encontrar este bebê que eu quero mesmo e ter as ferramentas para lá chegar? Se não houver essa transferência, isto vai sempre ser uma dupla agenda. Não é? Ou seja, eu por um lado quero chegar até aquele ponto B da organização, mas por outro lado há isto que eu quero mesmo fazer. No momento em que este caminho doer muito, eu faço outra coisa qualquer. Faz sentido até agora? Sim? Bom. Gostava que, muito rapidamente, falassem com o vosso colega do lado, a vossa pessoa, sobre se este ambiente existe na minha organização, se eu, de facto, sinto que o meu why está ligado com o why da organização e se eu me sinto em crescimento nesta organização, se eu sinto que isto está a contribuir para o meu B futuro ou para o meu bem maior, ou seja, aquilo que for. Só um minutinho aí para conversarem com o colega de lá sobre isso. O segundo desafio que eu gostava de vos apresentar tem a ver com a questão da comunicação. E sobre esta questão, eu vou-vos mostrar duas formas diferentes do problema ou a problemática da comunicação, como é que a comunicação é um desafio em 2017. Para vos mostrar a primeira dessas formas, vamos fazer aqui um pequenino exercício. Portanto, eu gostava de vos pedir para se colocarem em pé e pousarem aí o vosso material de escrita. Alguns de vocês têm carteiras em cima dos colos e tudo, isto vai ser um momento difícil. Boa, é bom, é bom. Boa. E este exercício é muito simples, portanto, se conseguem colocar em pé, vão com certeza fazer este exercício. E basicamente, isto é um pequenino jogo que quem já foi criança, toda a gente já foi criança, certo? Alguns de vocês têm cara de não, mas a maior parte. Se toda a gente já foi criança, vai ser muito fácil fazer este exercício. Portanto, isto basicamente é aquele jogo do Rei Manda. Lembram-se do Rei Manda? Em inglês, o Simon Says. O Rei Manda é um jogo muito simples, em que basicamente vocês vão fazer aquilo que o Rei manda, aquilo que o Rei manda e só aquilo que o Rei mandar. Ou seja, vão fazer todas as instruções que forem precedidas pela frase o Rei manda qualquer coisa e só essas instruções é que fazem, certo? Portanto, isto não podia ser mais simples. Boa? Então, vamos testar isto. Estão prontos? Sim? Boa. Se estão prontos, digam eu estou pronto. Se disseram eu estou pronto, perderam, não é? Quer dizer, eu não disse o Rei manda. Com mais atenção agora, é pessoal? Então, bom, estamos prontos? Sim? Digam, eu estou pronto. Oh, já está pronto. Então, o Rei manda, braço direito no ar. Quem levantou o braço esquerdo está fora, mas isso é... não tem a ver com... Ok, agora o Rei manda braço esquerdo no ar. Podem baixar o direito. Quem baixou o direito perdeu. Boa. Podem baixar o esquerdo agora. Quem baixou o esquerdo perdeu outra vez. Podem baixar os braços. Vamos começar de novo. Okay. Estou a perceber... O Rei manda baixar. O Rei manda começar de novo. Agora estou mesmo prontos, pessoal. Vamos lá. Agora a sério. Então, o Rei manda braço direito no ar. O Rei manda braço esquerdo no ar. Agora o Rei manda bater uma palma. 2 palmas. O Rei manda baixar os braços. Agora o Rei manda inspirar. O Rei manda expirar. Quem inspirou antes não perdeu, porque senão tinha morrido. Calma. Então, agora, com atenção, o Rei manda saltar. Só assim, um pouquinho. Parem. O Rei manda saltar. Agora, o Rei manda parar. Quem ainda está em jogo, põe o braço no ar. Quem pôs o braço no ar está fora. Por amor de... Vamos lá, agora a sério. Vamos lá. Isto não é difícil, meu. Malta com 5 anos faz isto. Vamos lá, então. Todos prontos? Vamos começar, então. O Rei manda braço direito no ar. Agora, o Rei manda mão na testa. O Rei manda mão no nariz. Mão no queixo. O Rei manda mão no queixo. O Rei manda mão no cotovelo. Quem pôs aqui a mão percebeu que isto não é o cotovelo. Uma salva de palmas, podem sentar. Primeira pergunta, divertiram-se?
Se não se divertem com estas coisas, não há salvação, pessoal. Acabou. Segunda, vamos aprender alguma coisa que eu prometi-vos que isto não era só brincadeira. Qual é a aprendizagem a retirar aqui da comunicação? Repararam que este exercício tinha muitas ou poucas instruções? Poucas, certo? Eram basicamente 2 instruções, que era fazer o que o rei mandar e só fazer aquilo que o rei mandar, não fazer mais nada. Ou seja, só fazia aquilo que era precedido pela frase, o rei manda. Ok, portanto, uma coisa muito simples à partida de fazer, correto? Sim? Quantas vezes é que nós tivemos que iniciar o jogo novamente até toda a gente perceber assim? Eram 2 instruções muito simples, certo? Repararam que bastou, a certa altura, nós trocarmos qualquer coisa para aquilo que o rei mandava já não estava a ser feito? Ou faziam alguma coisa adicional? Eu disse, o rei manda inspirar. E vocês levantaram os braços também. Mas eu não mandei levantar os braços, só mandei inspirar. Inspirar. Mas estavas a usar a discussão cognitiva. Está. Eu sou um sacanita. Uma coisa muito interessante foi que a maior parte da plateia achou que o seu cotovelo ficava aqui. Porquê? Porquê? Porque de repente vocês estavam a prestar tanta atenção às instruções que o rei mandava, àquilo se o rei estava a mandar ou não, que claro, tal como estavam ali a sugerir, foi mais fácil seguirem aquilo que eu estava a fazer do que aquilo que eu estava a dizer. Porque vocês já só estavam a prestar atenção à frase, o rei manda. E ainda por cima, eu fiz isto de uma forma em que, na sequência, eu tinha mesmo posto a mão na testa, a mão no nariz, a mão no queixo e a mão no cotovelo. Pronto, depois aqui já não. Portanto, o vosso cérebro já se tinha claramente habituado a este tipo está a fazer aquilo que diz. Isto é uma coisa muito engraçada, porque muitas organizações dizem uma coisa a um colaborador e esperam que ela faça assim. O mais normal é isso funcionar mal. Porque aquilo que nós estamos a fazer no nosso dia-a-dia não é tão simples como o rei manda. Tem muito mais complexidade do que só estas 2 instruções. Há muito mais barulho a meio da comunicação. Não há só um tipo a falar, há imensos interlocutores. Ele recebeu o nosso e-mail e mais 77 da parte da manhã. E ele fazer aquilo que eu espero que é para fazer é quase um processo de sorte. O mais normal será isto funcionar mal. E isto às vezes esquecemos-nos que a nossa comunicação não é só palavras que nós escrevemos no e-mail, numa SMS, não são só aquilo que nós dizemos. A nossa comunicação é integral. Existe corpo, existe voz, existem palavras, existem formas escritas, existem formas presenciais de comunicar. E dependendo da importância da minha comunicação e daquilo que eu quero comunicar, é muito importante eu prestar atenção a se estou a utilizar convenientemente os meios para comunicar isso. Porque senão posso-me estar a meter em muitos problemas. Dependendo, obviamente, de qual for o meu objetivo. Porque se o objetivo ao mandar este mail é só dizer eu já mandei um mail, portanto, agora já descartei a responsabilidade, já é do outro, então aí pronto, mandei só o mail, de facto, não é preciso mais nada. Se o meu ponto B for de facto que eu entenda a mensagem, fique entusiasmado pela mensagem, perceba o que é para fazer e depois de facto execute, então eu tenho que começar a pensar bem qual é a comunicação que eu quero utilizar. E na maior parte das organizações com as quais eu contacto, o problema não é as mensagens estarem mal construídas. Às vezes não houve um ponto B bem definido para qual era esta comunicação. E, portanto, eu comecei a comunicar. Em vez de pensar naquilo que tinha que fazer para chegar lá. Claro que isto exige-nos que nós sejamos mais congruentes quando estamos a falar. Ou seja, que bata aquilo que o povão diz, que é bater a cara com a careta, não é? A bota com a perdigota e coisas assim desse género. Se eu estou motivado, eu tenho que mostrar que estou motivado. Se eu quero que os outros fiquem motivados, eu primeiro tenho que o fazer. Não dá para dizer aos outros, malta, vamos lá, alegria, pá. Isto vai correr bem. É preciso acreditar, mais do que tudo. Não dá. Não vai funcionar. Não vai funcionar dependendo do objetivo, se calhar. Se o objetivo for desmoralizar a malta, até funciona. Eu tenho que estar alinhado na forma como faço essa comunicação, senão as coisas vão começar a correr mal. Segunda parte deste desafio da comunicação nas organizações tem a ver com uma coisa que nós portugueses fazemos muito bem.
Nós temos isto chegou agora um momento de orgulho patriótico. Portanto, para inchar assim um bocadinho, não é? Nós, portugueses, temos um talento quase nato para receber bem outras pessoas, certo? Nós somos os povos mais hospitaleiros do mundo, toda a gente nos dá grandes reviews, toda a gente adora vir para cá, espetacular, etc. Portugueses são espetaculares. Um dos motivos é que nós compreendemos uma coisa muito importante quando estamos a receber outras pessoas, que é, nós somos quase impelidos a falar na linguagem da pessoa que nos está a abordar, certo? Nós temos isto quase enraizado dentro de nós. Se estamos na rua e um espanhol nos diz mira, puedes-me dizer como se vai à la playa? Vocês dizem logo, bien, andas 88 pasos. Depois da esquerda, direita. Isto é uma situação, isto chega a pontos ridículos. Eu estava no elevador de minha casa. O meu prédio tem 2 elevadores que funcionam mal. E, portanto, isto muitas vezes estão avariados. E eu estava no elevador, abriu a porta, entrou um vizinho meu que disse gente, tudo bom? Isto hoje não está quebrado. E eu disse, não está quebrado hoje. Fiquei a pensar, porque que raio é que eu disse quebrado mesmo? Não faz sentido nenhum. Só que isto parece que está enraizado, não é? Nós sabemos, quase intuitivamente, que a melhor forma de falar com um francês é em francês. Não é? E a melhor forma de falar com o inglês é em inglês. E a melhor forma de falar com um tailandês e com um chinês, e com etc. Quando é que nós nos esquecemos disso? Quando o nosso interlocutor é português. Quando o tipo é português, eu falo da maneira que eu quiser. É mesmo engraçado, porque há líderes que me perguntam, Ricardo, mas não é mais fácil, eu tenho 17 pessoas na minha equipa, não é mais fácil eles adaptarem-se à minha forma de falar do que eu adaptar-me à forma de falar de cada um deles? E eu respondo, claro que é, só não é assim que funciona o mundo. Não é assim que funciona. Quer dizer, não é assim que funciona hoje. Eu há 30 anos atrás não tinha trabalho, eu não tenho dúvidas disso. Primeiro porque tinha 6 anos e só na China é que me contratavam. Segundo, porque esta questão da comunicação só começou a acontecer agora. Não é? Há 30 anos atrás, a malta entrava na empresa e dizia, pessoal, vamos para ali. Toda a gente ia. Não é? O chefe dizia, salta, e eles perguntavam, quão alto? Não é? Hoje a malta diz, vamos para ali. E os gajos dizem, porquê? Para ali? Que estupidez, vai, estiver mesmo para. Quanto é que me dão a mais para eu ir para ali, afinal? Não é? Agora para ali, a estas horas, de repente eu tenho malta que acha que sabe as coisas e que sabe mais do que eu. Hoje o mundo está mesmo diferente. Esta questão da comunicação, nós às vezes não temos a noção do quão rápido isto está a evoluir. Há 10 anos atrás, só 10 anos atrás, já nem estou a falar há 30, nem há 50, nem há 100, há 10 anos atrás, 3 ferramentas que nós utilizamos hoje, que são banais para a nossa utilização diária, eram completamente diferentes. Há 10 anos atrás, o Gmail estava em fase de testes. A ferramenta de e-mail mais popular do mundo, só por convite é que se podia ter uma conta de Gmail. Há 10 anos atrás, o Facebook não existia. Há 10 anos atrás, estávamos a 1 ano do lançamento do primeiro iPhone. Eu estou a falar de 3 coisas que, em 10 anos, revolucionaram a forma como comunicamos e como interagimos socialmente. Nem sequer estou a falar dos Ubers e dos Spotifys e dos WhatsApps e dos Airbnbs e dos Bookings. Só 3 coisas que, em 10 anos, revolucionaram completamente a interação social. E, portanto, se achamos que nas nossas empresas isto não tem impacto, tem. E se achamos que nas nossas empresas podemos continuar a comunicar para toda a gente da mesma forma e esperar que eles façam aquilo que é pretendido, dependendo do ponto B, vai correr mal. Se o ponto B for ajudar de facto as pessoas a fazer aquilo, vai correr mal. Quanto mais eu tiver noção de como é que a outra pessoa comunica, melhor é a forma que eu tenho de comunicar com ela. Maior é a potencialidade de eu chegar até ao meu ponto B. Não há fórmulas mágicas. Mas se eu ignorar que todos falam diferente de mim e falar da mesma forma para todos, chega aquele... Lembram-se daqueles vendedores à antiga? Aqueles que tinham uma cassete, não é? Estudavam uma cassete e tinham uma cassete que era muito boa e que sempre que encontravam um cliente carregavam no play. E independentemente do que o cliente lhes dissesse, eles iam dizer exatamente a mesma coisa do início até ao fim. E até lhe dizia, por favor, não me interrompa. Não é? Se o cliente tinha uma dúvida, guardem as perguntas para o final. Porque eu tenho esta cassete, se isto para a meio, eu depois já não sei onde é que vou. Não é?
Tem que começar do início e depois há uma chatice para si e para mim. Não funciona. Já na altura funcionava mal, mas na altura, como havia poucos vendedores e eu tinha que lhes comprar, porque não havia outro sítio para onde eu ir, ainda até funcionava alguma coisa. Hoje em dia não é assim. Hoje em dia o nosso consumidor está muito mais inteligente, está muito mais informado. E, portanto, eu estou focado em comunicar de forma diferente para cada consumidor, para cada cliente, para cada fornecedor, para cada colaborador, eu vou ter cada vez mais problemas. Faz sentido, sim. Gostava que pensassem nas últimas comunicações que fizeram a semana passada. Ou seja, olhem para a semana passada e nas interações que tiveram, seja com clientes, com fornecedores, com parceiros, com amigos, seja com quem for, e pensem se... E eu estive atento a isto, eu estive atento a quem era o meu interlocutor, a perceber como é que eu comunicava, a adaptar a mensagem a ele, ou usar uma espécie de uma cassete, que agora é um MP3, não é? A cassete já não se usa. Pensem só aí um bocadinho e partilhem depois com o vosso colega do lado como é que foram essas interações. Para quem o colega do lado por algum motivo já foi embora, junte-se a outras pessoas. Estamos já na reta final aqui dos nossos desafios. Estamos já no terceiro desafio. E o terceiro desafio é sobre liderança. E claro que a liderança está diretamente relacionada quer com a comunicação, quer com a motivação. E, portanto, este tópico aqui, isoladamente, não subsiste porque bebe dos outros dois desafios. Gostava de vos falar de duas coisas particulares sobre a liderança. A primeira tem a ver com muitas pessoas gostavam de gerir melhor o seu tempo. E há muitas organizações que pedem gestão de tempo, ou coisas para nos ajudar a gerir o tempo. E eu acho que a gestão de tempo é algo que não existe. Porque o tempo é igual para todos, são 24 horas, portanto não dá para gerir no sentido de ter mais. Quando muito existe gestão de prioridades, que é dentro destas minhas 24 horas, como é que eu giro aquilo que tenho que fazer, ou seja, como é que eu giro as prioridades que eu tenho para alocar a estas 24 horas, algumas delas eu vou estar a dormir e outras vou estar a comer. Espero que não na mesma proporção. Por todos os motivos, independentemente de qual número de horas, espero que não na mesma proporção. Muito daqui da questão da gestão de tempo é que, não sei se conhecem esta matriz do Stephen Covey, não é? A matriz do urgente e do importante, alguns de vocês conhecem. Basicamente, o Stephen Covey diz que tudo aquilo que existe no nosso dia pode ser alocado num destes pontos. Ou é urgente, ou é importante, ou é ambas as coisas. E, portanto, temos coisas que podem ser urgentes e importantes, urgentes, mas não importantes, não urgentes, mas importantes, não urgentes e não importantes. Certo? Basicamente só há estas quatro alocações. Onde é que acham que a maior parte dos líderes, a maior parte das pessoas nas organizações passam a maior parte do tempo? Isto é uma perspectiva otimista. A maior parte das pessoas passa aqui do lado do urgente. A maior parte dos líderes passa do lado do urgente. Não importante ou não importante, mas principalmente aqui do lado do urgente. Por isso é que a maior parte das pessoas tem a noção que a sua profissão, no fundo, é ser bombeiro. Não é? Que é andar todos os dias a apagar fogos. Isto está a arder, eu vou apagar. Isto está a arder, eu vou apagar. Isto está a arder, eu vou apagar. E de repente vem alguém com mais alguém que está a arder e eu tenho que apagar. E chegam ao final do dia muito cansados, porque andaram o dia todo com muito trabalho a apagar muitos fogos. E no dia seguinte o que é que vão fazer? Pegar na mangueira. Porque a maior parte da malta está num sítio onde está sempre alguma coisa a arder, não é? Até nem sabem o que é que fazer quando não está nada a arder, não é? Quando não está nada a arder, dizem, ui, isto vai ser muito pior. Se agora não está a arder é porque eu ainda não sei que está a arder, isto vai ser muito pior. Onde é que a maior parte dos líderes devia de facto passar o seu tempo? Aqui, não é? Nas coisas importantes, algumas delas urgentes, outras não urgentes, mas principalmente, mais do que tudo, nas coisas que de facto são importantes. Ora, o Stephen Covey dá-nos aqui algumas diretrizes para lidarmos com estes tópicos. A primeira coisa que ele nos diz é, se o tópico que estás a lidar é não urgente e não importante, ou seja, não é importante para ti, nem é urgente, então, lixo. Para de pensar nisso, para de fazer isso, para de lidar com isso. Não é urgente e não é importante, lixo. Ou então, guarda para um momento onde de facto possas te dedicar a isso. Mas, pá, na maior parte das vezes, pá, lixo com isso, não interessa. É uma informação que não interessa, é um pedaço de alguma coisa que não interessa. Se aquilo que te estás a lidar é urgente e importante, então,
resolve. Certo? Resolve. Porque estas coisas são os fogos mesmo importantes, são aquelas que eu tenho mesmo que resolver. Se aquilo que estás a lidar é importante, mas não é urgente, então, planeia. Por forma a que nunca chegue a ser urgente, pois já está planeado aquilo que eu quero fazer. E se aquilo que estás a lidar é urgente, mas não é importante, delega. Há alguém para o qual isto seja importante. Há de haver alguém para quem isto é importante. Então, se não é importante para ti, encontra alguém para quem seja. Qual é muito do problema nas organizações? É que nós temos líderes que passam tanto tempo aqui que nunca têm de ter tempo para fazer isto. Portanto, tudo aquilo que antes era não urgente, eventualmente vai passar a ser urgente e só aí é que eles o resolvem. Porquê? Porque nunca fazem isto. E chegamos ao segundo problema desta temática da liderança, que é, ainda há muitos líderes que vivem num paradigma onde têm que ser imprescindíveis. Ou vivem num paradigma onde são demasiado perfeccionistas. Onde acreditam que se derem este trabalho a alguém, a outra pessoa nunca os há de fazer tão bem como ele. E é verdade, provavelmente não. É verdade, provavelmente não. E tem que aceitar isso. E deixar. Ele não vai fazer ao 10 como tu fazias. Vai fazer ao 8. E um 8 é porreiro. Porque senão tu não consegues fazer mais nada. Quando nós somos extraordinariamente perfeccionistas e queremos sempre ser nós a fazer tudo, pois nós é que fazemos tudo bem, acabamos por fazer muito poucas coisas. E quando temos uma casa grande o suficiente, há sempre alguma coisa que vai arder. Portanto, sim, eu tenho que delegar e aceitar que a outra pessoa do outro lado não vai fazer tão bem quanto eu se calhar poderia fazer. Ou pelo menos não vai fazer da forma como eu acho que era a melhor forma para fazer. Outra coisa que se chateia muito a algumas pessoas, que é, eu vou delegar, mas tu vais fazer exatamente como eu te digo. Não se chama delegar, chama-se ordenar. Delegar é dar a capacidade à pessoa de fazer aquele ponto B por o caminho que ela escolher. Não é? Há um cartaz muito interessante que diz assim, o título é Autonomia e tem um regador na imagem. E a frase em baixo é, se me deixares fazer à minha maneira, eu uso uma mangueira. Que é, esta questão da delegação e da autonomia é dar espaço às outras pessoas, de elas próprias encontrarem as soluções para as quais começam, para os seus pontos B. Porque senão não é verdadeiramente delegar, é continuar a controlar tudo. E só aí é que eu começo a ter tempo, e aí vem a tal gestão de tempo, para passar para aqui. O planeamento. Porque aqui sim, de facto, era o sítio onde os líderes deviam passar a maior parte do seu tempo. Na estratégia, no planeamento, na organização de coisas que são verdadeiramente interessantes. Indo muitas vezes aqui resolver as coisas que têm que resolver, que são importantes. Só que se eu for bombeiro, nunca há tempo. Então como é que eu passo de bombeiro para um verdadeiro líder? Basicamente tenho que ter 3 capacidades. A primeira é paciência. Paciência porque as coisas não vão resultar todas como eu quero à primeira. Porque as coisas não vão ser feitas exatamente como eu esperei à primeira. Eu tenho que ter paciência para deixar as pessoas à minha volta crescer. Se eu tiver a cortar as folhinhas de uma árvore logo mal ela começa a despontar, ela nunca cresce. Se eu estiver sempre a podá-la para ela, mal ela começa a despontar o primeiro caule, ela nunca cresce. Tem que ter paciência e deixar as pessoas crescer. Deixar as pessoas aprender. Deixar as pessoas começarem a evoluir. Segunda questão. É isso. É a segunda parte. Assumir o erro. Vai haver erros. Vai haver erros. Coisa boa. Já haviam de certeza. Vão ser erros diferentes, mas erros já iam haver. Portanto, eu tenho que assumir que a outra pessoa não sabe fazer as coisas tão bem e, portanto, vai haver alguma coisa que ela não vai conseguir fazer exatamente como eu tinha imaginado. E, mais uma vez, tem que estar tudo bem. Pelo menos naquele bocadinho. Porque é assim que muitas vezes nós aprendemos. Eu tenho 3 filhotes. Tenho a Sofia com 9 anos, a Dani com 3 anos e meio e o Miguel com 2 anos e meio. E muitas vezes tenho aquele sentimento de pegar neles, abraçá-los e nunca mais os largar. Para o mundo não lhes fazer mal. Não é?
Aquele sentimento de quando vejo o miúdo a saltar, eu digo, ai meu Deus, é agora, é agora. E há uma parte de mim que me para, porque eu sei que ele só vai conhecer o seu limite quando conhecer o seu limite. Porque se eu estiver permanentemente a parar de ele fazer alguma coisa antes de conhecer o limite, um dia ele vai dar com a cabeça demasiado com força no chão, porque nunca conheceu. Ou então vai ser um choninhas, que nunca vai andar para lado nenhum. O que é mais ou menos a mesma coisa. Eu tenho que deixar... Agora, tem que ver se a situação... Se esse limite lhe pode causar a morte. Exatamente. Depois posso culpar a mãe. Estão os teus filhos. São os filhos dela quando se portam mal, obviamente. É que eu tenho que assumir que vai existir alguma coisa que não corre bem. Pois se eu não o fizer, se eu não me der a esse espaço, nunca consigo de facto ajudar a pessoa a crescer e a aprender. Isto é uma das coisas principais, e eu tenho aqui pelo menos um colega que faz muitas vezes sales coaching, que está muitas vezes com vendedores no terreno a ver aquilo que está a acontecer. E um dos maiores erros de um chefe de vendas ou de alguém da área comercial, quando vai acompanhar alguém novo, é que entram e dizem assim, olha, hoje és tu que falas, para conhecer, falas com o cliente. E eu digo, está bem. Ele começa a falar, 5 minutos depois ele está a dizer, espera aí, olha, não, isto não é bem assim. Isto não é bem assim. E começa ele a falar. Depois chegam cá fora e dizem, então, viste, aprendeste? Ele diz, não. Não, porque nunca teve a oportunidade. E ele começou a falar, ele disse a mínima coisa que já não gosto. Agora deixa estar que faço eu. Este meu colega é muito bom a não fazer isso, a deixá-los enterrar-se até ao fundo. E depois chega cá fora e diz, então, como é que correu? Mal. Porquê? Por causa... Então vamos aprender sobre isso, não é? Porque se eu não estiver disponível para assumir este momento em que as pessoas erram para depois aprenderem, nunca vai dar. Terceiro, tenho que estar disponível para comprometer. Comprometer quer dizer que eu vou ensinar comprometendo a outra pessoa com a aprendizagem. Eu não lhe vou dizer como é que as coisas se fazem, nós vamos descobrir juntos como é que elas se fazem. Não lhe vou dizer isto faz-se assim, vou-lhe perguntar perante este desafio como é que isto se faz. Eu tive um chefe que tinha aquela bela frase, não é? Quando eu cheguei à organização, ele disse-me, disse-me aquele clichê famoso de não me tragas problemas, traz-me soluções. Não é? E eu pensei, para que é que tu serves então? Se não é para trazer problemas, afinal para que é que tu estás aqui? E pronto, descartei aquela de, eu já ouvi isto muitas vezes. Quando cheguei a primeira vez, tive um problema, cheguei à beira dele e disse assim, chefe, tenho um problema. E ele perguntou-me, e tens a solução? Eu disse, não. E ele disse, então não quero saber. Eu disse, mas eu tenho o mesmo problema. Ele diz, eu sei, tens a solução? Não, então não quero saber. E saí assim do escritório e pensei, este tipo é um idiota. É que eu tenho mesmo um problema e não o sei resolver. Fiquei ali um bocado, sabem aquele momento em que não sei muito bem o que é que hei de fazer, fiquei assim um bocado à porta. Ele depois abriu a porta e disse assim, entra lá. Não é? Sentou-me e disse, qual é o problema? Eu disse, é isto assim, assim. E o que é que achas que nós podemos fazer? Eu disse-lhe, não sei, por isso é que tu me perguntaram. Ele disse, ok, eu sei que não sabes, mas vamos passar aqui um bocadinho os dois, não é? Quem é que tem mais informação sobre um problema? O chefe ou quem está a viver o problema? Obviamente a pessoa que está ali a viver o problema é que tem mais informação. Então de onde é que poderão surgir as melhores soluções? Do tipo que tem menos informação ou mais informação? Tchará, não é? Agora, claro que a resposta primeira a qualquer destas perguntas, então o que é que tu achas? É não sei. Porque as pessoas, os nossos colaboradores não foram ensinados a pensar. Eles tiveram, alguns deles, 17 anos no sistema de ensino, a não ensinarem-lhe a pensar, a ensinarem-lhe a decorar. Faziam... Exatamente, só pagam para aparecer, não é para pensar, por amor de Deus. Se eu tiver que pensar, tenho que ganhar mais. Onde é que está o meu bónus? Não é? Nós na escola, a maior parte de nós, eu não conheço as escolas de todos vocês, mas a maior parte de nós vivemos em escolas onde não nos ensinaram a pensar, ensinaram-nos a decorar. Não é? Por isso é que os testes não tinham consulta. Porque um teste com consulta é para eu pensar, quando não tem consulta é para eu decorar. A mim, na Faculdade de Economia, não me perguntaram o que é que acha sobre Adam Smith.
Exatamente, é para dizer, o que é que Adam Smith disse? E eu, pronto, vou escrever. Copiado. Não, copiado não. Coisas que eu me recordava do ar do estudo que eu fazia. Às vezes estudava pelo colega do lado, mas normalmente... Aqui, quando as pessoas não estão treinadas a fazer isso, claro que chega um ambiente empresarial e lhes perguntam, então qual é a solução? E eles dizem, não sei, porque nunca foram treinados nessa perspectiva. Ora, é por isso que eu tenho que ter esta capacidade de ter paciência, de deixá-lo falhar e depois comprometê-lo com a solução. Que é perguntar, então, qual é a solução? A certa altura, aquilo que eu percebi é que este meu chefe, ele, no fundo, aquilo que queria é que a malta, quando fosse falar com ele, tivesse pensado um bocadinho no problema. Tivesse raciocinado um pouco sobre aquilo. E, portanto, quando chegava lá, batia à porta e dizia, tenho um problema. E tens a solução? Não sei, mas tenho aqui 3 hipóteses. Podemos fazer isto, isto e isto. E ele dizia, isso é estúpido, vamos fazer... Isso é estúpido. Bom, às vezes era estúpido. Às vezes era estúpido, mas pelo menos mostrava que eu estive a pensar em alguma coisa. Pelo menos mostrava que eu dediquei ali algum tempo. Passado algum tempo, a maior parte das pessoas batia-lhe à porta e dizia, chefe, eu tenho um problema e acho que podemos fazer isto. E ele dizia, olha, é mais ou menos isso, faz assim. A certa altura as pessoas deixaram de lhe bater à porta e resolviam os problemas porque já, de facto, compreendiam como é que se formulavam soluções. Momento no qual ele foi promovido. Porque deixou de ser necessário para concretizar aquele resultado. Passou de um líder que era imprescindível para o resultado da equipa para um líder que é inútil. Inútil não é incapaz, não é ineficaz. É um líder que já não contribui para este resultado, porque verdadeiramente criou outros líderes. E esse é o principal desafio da liderança para 2017. É como estou a criar líderes dentro das minhas equipas. Porque quando as empresas ficam seguras em líderes imprescindíveis, se o tipo lhe dá o badagaio, se fica doente, se vai de férias, o resultado morre, porque ninguém sabe fazer mais nada. Se ele de repente é contratado por outra empresa, sai, é despedido, e agora? O que nós fazemos? E também é mau para essa pessoa, porque obviamente no processo de promoção, se eu tiver alguém que está a ter bons resultados, mas que se eu tirar lá, aquele resultado cai, e tenho outro tipo que está a ter bons resultados, mas se eu tirar lá, a equipa trema um bocadinho, mas depois continua, quem é que eu promovo? Se calhar não é justo, dizem normalmente estas pessoas imprescindíveis. Eu ando aqui a esforçar-me. Neste momento, nas empresas atuais, ser bom não chega. Não basta ser bom. Eu tenho que ser excelente. E excelente quer dizer, eu tenho que, de facto, começar a criar outros líderes dentro das minhas organizações. Porque senão nunca eu próprio vou ter a oportunidade de perseguir os meus outros pontos B. Gostava que, muito rapidamente, isto é o último exercício que nós vamos fazer aqui com a nossa pessoa do lado, que falassem um bocadinho sobre se sentem primeiro que, enquanto líderes, estão a criar outros líderes na equipa e se, por outro lado, sentem que o vosso líder também está a fazer esse trabalho convosco. Quem é líder de si próprio se sente que está a fazer esse trabalho consigo. que é o mais importante. Muito obrigado. Só 2 minutinhos. Há basicamente 2 formas de olhar para o sucesso, ou para as pessoas que têm sucesso, ou para as organizações que têm sucesso. A primeira forma é olhar para o tipo que tem sucesso e dizer assim, este tipo tem sorte, ou tem jeito. Não é? É um talento nato, estas cenas, não é? É um talento nato para a liderança, um talento nato para a comunicação, um talento nato a motivar outras pessoas. Quando ele nasceu na maternidade, o médico pegou nele e disse, uau! Não é? E este vai para uma enfermaria especial, vai para uma incubadora só para ele, porque não existe isso. Não existe, e eu sou um firme crente de que os talentos natos não existem, aquilo que existe são paixões. São coisas que eu gosto muito de fazer e por isso estou disposto a trabalhar muito quando estou a desenvolver essa paixão, até parecer que tenho jeito. Isto, no fundo, a magia não existe. Vocês estavam distraídos, eu vou repetir novamente. Faltou o gaspo de... Oh, atenção que agora é para gravar. No fundo, a magia não existe. Muito melhor. Corta.
A magia não existe, o que existe é ilusionismo. E ilusionismo é um conjunto de práticas, de ferramentas e de técnicas que, quando aprendidas, treinadas e aperfeiçoadas, produzem resultados mágicos. E... é melhor. Ficou gravado. Agora não estava a gravar. Que é nada. No sucesso, na liderança, na comunicação, na vida, a magia, a sorte é um fator. Às vezes eu estou no sítio certo à hora certa. Normalmente eu estou sempre no sítio certo à hora certa. Às vezes é que não percebo que é o sítio certo à hora certa. Mas sim, aquilo que principalmente existe é um conjunto de técnicas, de ferramentas que, quando treinadas e aperfeiçoadas, vão produzir resultados mágicos. Eu desejo que o vosso ano de 2016 termine em grande e que comecem já hoje a planear como é que vão superar estes desafios do ano de 2017 antes que eles se tornem urgentes e importantes, antes que a casa comece a arder. Muito obrigado por estarem aqui. Muito obrigado por terem dedicado estes minutos à vossa aprendizagem e a estarem aqui presentes hoje. Foi mesmo com muito agrado que partilhei aqui estes 90 minutos e espero encontrar-nos em breve. Até à próxima.